Os. Tudo bem? O que a maioria das pessoas no Brasil tem que raciocinar quando pensam em arte marcial tradicional, como Kung Fu, Aikido, Karate Do e assim por diante, é que existiram uns problemas, algumas questões, né? E eu bato muito também nessa tecla, eu repito muito assunto porque precisa. Né? Muita besteira foi falada ao longo das décadas, né, do Vale Tudo para cá, para soterrar qualquer crença, né, e valor dessas artes marciais que eu citei, entre outras. Né? Então muita coisa aí é falada de uma forma para denegrir mesmo, para diminuir, tá, essas artes marciais. Então o que eu percebo é que as pessoas não percebem, não param para pensar que não tem diálogos a respeito disso, né? Não tem falas a favor disso, e as pessoas não param para pensar que foram alguns fatores que fizeram com que a coisa caminhasse para o que caminhou. Por exemplo, os orientais se fecharam muito nas suas próprias metodologias, próprias artes marciais, próprios modos de uso contra elas mesmas. Isso aí é um fato. Né? E diante desta realidade, a gente percebe que quando o cara treina uma arte marcial, por mais rica que ela seja, ela está sendo treinada contra os próprios ataques, né, usando as próprias defesas, e não está se colocando numa situação desconfortável, né? E muitas vezes o cara não está treinando contra ataques de artes de lutar super comuns, como o próprio boxe, que é extremamente popularizado, e o cara não sabe defender ou sair daquele golpe, que é um golpe pesado. A mesma coisa dos anos 90 para cá, tem gente que não se imagina sendo cinturado, como aconteceu, né? Essa apresentação mais formal, né, do jiu-jitsu brasileiro para o mundo, usando o Morotegari, que é uma das aplicações até mais grosseiras do judô, para quedar um homem, uma pessoa em pé, mas né, tem gente que não se toca, não treina a sua arte marcial contra aquilo. E você vê ao mesmo tempo que, né, que existe essa problemática que ninguém para pensar, a falta de, não é de realismo dessas artes, elas são extremamente realistas e violentas, eu sempre falo, desde os dedos dos pés à cabeça é arma no Karatê. E o Kung Fu não é muito diferente. Né? As torções do Aikido são extremamente perigosas, você pode quebrar ali uma junta de uma forma que não vai ter nem muito conserto. Tá? Então ninguém procura entender por que treina daquele jeito, por que demonstra daquele jeito. E sim, existe a realidade da pessoa que vai treinar dentro de uma forma ali, dentro de uma metodologia, que nunca vai ter luta. Isso prejudica também, tem que ter o contato. Né? Então tem que ter o estudo do comitê, e o comitê, mesmo que não seja 100%, porque não tem como ser 100%, mas dando um tonzinho de ritmo real, de ataca, defende, vambora e tal, e incluindo realmente socos curvos, né, do karatê, para que a gente defenda, ou saia dele, né, defende, sai, o próprio Jodan Nagel-ki ajuda a defender um soco que entra aqui, entende? Então assim, estudar as melhores maneiras de lidar com ataques dessas artes que são as mais procuradas, né, que compõem o MMA. Então você não vê isso. Você não vê um estudo assim, não só do Karatê, como no Kung Fu e em outras artes marciais. Então, as pessoas são taxativas. Né? O brasileiro ele acha realmente que ele descobriu a pólvora. Ele acha que realmente botou no bolso todas as artes marciais asiáticas, juntando o boxe, no máximo o Muay Thai, com o Jiu-Jitsu. Não, gente, as pessoas se deram melhores assim, naquele meio, naquele modo de lutar, com seus biotipos, muitas vezes as pessoas altas ou muito parrudas, né? O brasileiro ele é, comparado ao asiático, muito grande. Você vê que o próprio Muay Thai na Tailândia não é todo mundo grandão, marombadão, e quando vão lá, tomam bastante surra dos professores de Muay Thai, né? Então é técnica, não é força. Mas sim, o ocidental sempre vai ter, né, a prevalecência da força, né, uma preferência até, e talvez não saiba lutar sem botar força. Bom, eu, por mais que seja ocidental, eu compreendo mais o modo oriental de executar e de acreditar na técnica. Então, assim, não há um pensamento em cima disso. Isso prejudica a imagem dessas artes marciais. Assim como
Vai ter karateca, por exemplo, para falar, não precisa inventar nada não, esses caras ficam falando besteira aí, ficam falando merda na internet, mas não, o karatê está pronto, é isso. Não, cara, mas não adianta o karatê estar pronto se o cara não tem a tendência de ver o uso daquilo na realidade, a aplicação daquilo ali numa situação real que ele vai usar mesmo a técnica. Ele está treinando o Shuto, o Tetsui, o Seiken, ele está fazendo por onde? Ele sabe aplicar as variadas formas, os vários pontos que o cara pode e deve bater numa situação. Às vezes não tá, né? E aí, o que ocorre? Ninguém para pensar que às vezes tem um cara que foi fazer karatê, que sempre se desenvolveu bem ali no comitê, porque ele já brigava bem na rua, desde garoto. Entendeu? Era aquele cara entrando mesmo, e aí vai praticar karatê, disciplina e tal, mas ele continua. Só que ele está mais adestrado, ele tem técnica agora para bater. Então ele sabe, o cara socou curvo, ele vai ter instintivamente reações que não vai deixar a arte super elegante, ele não vai pensar nisso. Ele é brigador de rua desde que era garoto. Então esse cara vai se desenvolver bem sem precisar aprender karatê contra jiu-jitsu, contra boxe e assim por diante. Vai ter o outro não. Vai ter o outro que foi procurar porque era inseguro. Entendeu? Foi procurar o karatê porque ele é inseguro, ele quer aprender a lutar e assim por diante. Então precisa haver, né, esse tipo de pensamento, que cada caso é um caso. Existem erros assim, perante a situação que a gente vive no Brasil e Ocidente. O modo como o japonês trata o karatê, karatê contra karatê, metodologia do karatê contra ele mesmo, sabe, se fechando para uma troca de ideia com outros profissionais de outras artes para poder peraí, então diante daquela situação, eu com o karatê eu posso fazer isso, isso, isso. Não tem, é fechado, cada um no seu quadrado, então fica difícil, né? Então as pessoas não pensam nessas problemáticas. Os vícios que se criaram do karatê contra o karatê, o fechamento mental de não precisa estudar nada, olhar nada do lado, o karatê está pronto e não sei mais o que, quando na realidade não é assim. Precisa realmente pegar o karatê e estudar ele contra outras artes para você aplicar da melhor forma. Precisa, entendeu? Mesmo um brigador de rua, eu aconselho, aquele que era bom de briga desde garoto, autoconfiante, só foi aprender o karatê para realmente saber lutar melhor e tal. Mesmo esse, entendeu? É mais aconselhável que a gente busque compreender o que está ao nosso redor. Entendeu? Então, assim, fica a reflexão. Vamos parar de ter um ego inflamado, né? Achar que o brasileiro descobriu a pólvora, entendeu? Descobriu a roda. Não, essas artes são antigas, tem muita técnica ali. O próprio Karatê Shotokan, que é moderno, ele é moderno a ideia, né? Como ele se desenvolveu ali no século XX, mas as técnicas já vinham do Kung Fu lá de trás, de séculos e séculos atrás, que já estavam por volta do século XVI ali, quando o Karatê se desenvolve. O Tode, o Toudi, entendeu? São as combinações de visão que aposta no Shotokan é que são diferentes. Né? Assimila coisas das artes japonesas, que também eram mais antigas do que o Shotokan. Entende? Então, assim, não pode desprezar também essa arte marcial moderna, não passou por guerras. Não, não é assim, cara. Eu não vejo dessa forma. Sabe? Tudo que está aí é muito eficiente. Agora, o cara tem que saber usar aquilo ali de uma maneira inteligente. Tem que saber extrair a marcialidade daquilo ali. Agora, realmente, tem gente demandando do Shotokan ainda, vindo falar comigo, porque vai praticar o karatê e está totalmente esportivizado. Só encontra um dojo assim. Então, por exemplo, não adianta eu fazer durante esses 3 anos uma campanha a favor do Karatê Shotokan e ao mesmo tempo o que a gente vê? As pessoas atacam esse trabalho e continuam fazendo seus trabalhos esportivos por aí, levando aluninho para competir. Aí fica difícil. Só vender essa imagem, não acreditar no Karatê como uma arte marcial. Entendeu? Então fica essa reflexão aí de que tem que discutir, racionalizar, mentalizar, meditar tudo o que falta no seu treinamento, o que falta na ótica, né, do uso do karatê diante do mundo contemporâneo que nos ameaça, hoje em dia, independente do japonês.
Pensa nisso aí. Us.